Grace, boa noite. Você já está por aí, querida? Já estou aqui. Ainda não aparece aqui para mim, mas seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Roseli. A gente já conversou tanto, né? Assim, mas faz tão pouco tempo que a gente se conhece e parece que a gente já se conhece há mais tempo, assim, pela empatia ou pela sinergia, né? Com certeza. Bom, vamos lá, uma satisfação, Grace. Eu tava até vendo um vídeo, é Grace ou Grace? Me ajuda. E ainda enrolei o Karim. Me ajuda aí. Não, é Grace mesmo. Grace, eu que enrolo, né? A mania, eu acho que do americanizado de falar inglês, né? Mas enfim. Então seja bem-vinda. Eu estava gravando no outro celular, mas ele é muito lento. Vou aproveitar. Falar aqui as palavras que eu gravei lá num minutinho, né, e não deu. Eu dizia, né, no videozinho que não entrou antes da gente, que eu tô aqui de mais ou menos 7h30, que, não ao vivo, né, mas já sintonizando, que você é uma prevencionista, né, para mim foi uma surpresa muito grande também, eu fiquei muito feliz, porque é, é a primeira, né? E a mais nova, membro do grupo. E para quem não sabe, né, nós começamos o grupo HSE Brasil uns 5 anos atrás. Vou até aproveitar e falar um pouquinho do grupo, que eu acho que eu não tive oportunidade para falar com você sobre isso. E começamos com meia dúzia de pessoas, né? E a gente hoje está com, pelo menos, temos 500 no LinkedIn, né? No grupo que eu te falei. E temos nos grupos em geral, já que deve estar uns 300, mais ou menos, os 8 grupos regionais. Então, é muito, para nós, isso já é comum, né? Ter pedido de network para entrar no grupo era, claro, era mais frequente no passado, que a gente estava tendo mais atenção nisso aí. Então é comum a gente sempre ter cara nova, né, no Artes, porque é um prevencionista que está entrando no grupo e a gente, né, está acostumado já nisso. Mas vamos lá, querida. Eu quero primeiro que você fale rapidinho aí, né, para nós a sua experiência, né, nesse sentido preview. Eu sei que você tem muita experiência em eventos, né? Temos aí uma sinergia já com isso, nosso histórico, né, passado do currículo. Abordar aí rapidinho, né, um pouquinho da sua experiência e daí começarmos então o assunto da neuroarquitetura e a saúde mental e a saúde emo... ambiental. A minha experiência do meu trabalho com a neuroarquitetura, ele surgiu mais ou menos por volta de 1989, quando eu iniciei os meus estudos de arquitetura. E aí eu comecei a perceber que realmente os ambientes, eles tinham alguma coisa de diferente, além daquele estudo que nós tínhamos dentro da faculdade. Aí eu percebi que quando nós entrávamos em algum ambiente, nós tínhamos comportamentos diferentes. E esses comportamentos influenciavam em vários aspectos da pessoa. No comportamento dela, no próprio ambiente. Então eu percebi que havia uma correlação entre eles. E foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre o comportamento humano, sobre a mente humana, para que eu pudesse compreender todo esse outro universo que lá na faculdade eles não exploravam tudo isso. Eles exploravam Sim, simplesmente a parte de design e a parte de projeto. Então, durante toda essa sim. caminhada, eu fui me aperfeiçoando, fazendo vários estudos, para que eu pudesse entender como que funcionava a mente humana em relação aos ambientes que nós projetávamos. De que forma que Uhum. as pessoas se sentiam nos ambientes que projetávamos. O que nós queríamos provocar nas pessoas, quais eram as sensações e as emoções que nós queríamos provocar dentro delas. Entendeu? Uhum. Então foi a partir daí que começou a minha curiosidade em relação a tudo isso. Então eu fui estudar engenharia de segurança do trabalho e outros cursos na área de desenvolvimento pessoal para que eu pudesse compreender o comportamento humano. Então daí análise comportamental e outros cursos. Enfim, é muita coisa para a gente falar, porque o que importa mesmo é o que Sim. nós vamos fazer com todo esse conteúdo dentro da própria neuroarquitetura. Então, a neuroarquitetura nada mais é do que a neurociência aplicada nos projetos de arquitetura. E o que é a neurociência? Uhum. A neurociência é a ciência que estuda o nosso cérebro, ela identifica como que nós nos comportamos
quais as emoções que nós sentimos em relação a tudo que acontece ao nosso universo, através das sinapses neurais. Então, quer dizer, o ser humano ele tem vários tipos de reação em vários tipos de situações. Então, no caso, nós estamos falando de ambientes. Então, quais as sensações e emoções que as pessoas sentem quando elas entram em determinados ambientes? Então, por isso que eles identificaram que a neurociência ela tinha um poder muito grande dentro da arquitetura. Nós poderíamos utilizar esse recurso a mais para que nós pudéssemos criar ambientes mais saudáveis, ambientes que trouxessem mais qualidade de vida e produtividade. Então, ao longo do tempo, eles começaram a fazer... Eu vou te interromper um pouquinho. Essa sua vontade de saber mais, assim, para trabalhar, focar nesse contexto de qualidade de vida, um trabalho de engenharia, de arquitetura, isso foi depois que você começou a estudar mesmo nessa área, ou você já tinha um certo interesse maior por essa questão comportamento humano? Já tinha um interesse bem antes, quando eu já era criança, mais ou menos com 8 anos de idade, já me despertou ali interesse em saber como é que as pessoas funcionavam, porque eu queria me entender, eu queria saber como que eu funcionava, como eu era. Eu não sabia, porque naquela época, os nossos pais, eles têm alguma formação, mas uma formação que nós gostaríamos que fosse, que pudesse nos explicar como nós somos, como nós nos comportamos. Então, eu tive que buscar recursos, tive que buscar livros, buscar recursos na internet, naquela época não tinha internet, conversar com pessoas, para que eu pudesse entender. Só que eu fiquei durante muito tempo sem entender como tudo funcionava. Até que eu descobri um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e aí ele fala sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? São todas as suas emoções que você produz dentro de você e como que você vai liderar, como que você vai usar isso ao seu favor e não usar as emoções para que elas liderem você. Então, de que forma que tudo isso acontece? Então, a partir daí, eu comecei a estudar profundamente a parte da inteligência emocional. Então, quando nós dominamos a parte da nossa inteligência emocional, nós conseguimos produzir muitas coisas na nossa vida. E isso tem grande relação também com a parte dos nossos ambientes. Entendeu? Então, esse contexto da inteligência emocional, Grace, ele faz parte de uma fórmula de sucesso. Michael, eu comecei, não faz muito tempo, Michael Dwork escreveu um livro, né, de Network, eu não sei se você conhece ele, e ontem eu citei isso na live com a Larissa, eu vou fazer aqui só aproveitar e inserir isso. A fórmula do sucesso, segundo Michael Dwork, é IE, a ordem não importa, mas é o quociente de inteligência, o quociente emocional e o quociente de conexão. E assim, eu me identifiquei tanto com isso, eu comecei o meu blogzinho, que eu nem lembro agora se eu mantive o mesmo nome ou eu troquei, e foi assim tão impactante que eu falei, cara, eu amei isso aqui, eu vou ter que registrar de alguma forma. E eu fui, meti a cara, e aí eu fui fazer a primeira página de blogspot, que na vida foi esse. E aí eu coloquei lá, e o detalhe, a influência das redes do bem-estar e na saúde, uma coisa assim. Depois, eu nem cheguei a te falar, uma hora depois eu te mostro. E aquilo ficou marcado para mim, né? Que é um conjunto, né? O emocional, a inteligência e um outro fator que é onde eu me prendo mais, né? Que é por isso que a gente está aqui hoje, dada esse quociente de conexão que eu tenho com uma profissional de network há muito tempo. Mas já fiz a minha interrupção de novo. Avante com o assunto. Deixa eu voltar à linha de pensamento, então. Então, eles perceberam que a neurociência, ela tinha um grande poder na arquitetura, que nós poderíamos influenciar o comportamento das pessoas. Então, eles começaram a fazer estudos científicos e um dos recursos que eles utilizaram era usar o Eye Tracker. O Eye Tracker é aquele aparelho que você coloca nos olhos, que ele faz a medição das sinapses neurais quando as pessoas começam a visualizar certas situações. Quais são as situações? As situações dos ambientes, porque nós estamos falando de neuroarquitetura, ok? Então, eles começaram a fazer vários estudos, então as pessoas iam lá fazer os testes para que tivéssemos as comprovações científicas, então as pessoas colocavam esse óculos, esse eye tracker, e ele fazia a medição, ele faz até hoje, né, a medição
das sinapses neurais. Então, eles começaram a estudar. Se nós colocássemos ambientes com determinadas cores, quais as sinapses neurais que as pessoas trazem isso à tona? O que acontece na mente da pessoa quando você coloca uma cor vermelha, uma cor amarela, uma cor branca? Mas isso é individual. Tudo isso é individual. Então, eles fazem uma pesquisa global com todas as pessoas e eles tiram amostragens em relação a isso. Porque cada ser humano, ele tem uma bagagem emocional. Então, quando ele traz uma bagagem emocional, então, às vezes, a cor branca para você pode ter um significado positivo, mas para outra pessoa, a cor branca pode ter um significado negativo. Então, eles fizeram vários estudos e chegaram a essa conclusão que determinadas cores, em determinadas situações, eles traziam determinadas emoções. Então, a neuroarquitetura, ela é baseada em 3 pontos principais, que é a parte cognitiva, que é a parte da percepção e a parte a parte comportamental. Então, na parte da percepção, é tudo que nós sentimos, é a nossa parte sensorial. Então, quando nós entramos no ambiente, é como nós vamos nos sentir nesse ambiente. Essa é a parte sensorial. A parte cognitiva é o nosso comportamento. Como que nós nos comportamos neste ambiente? A parte cognitiva. E ela traz também o seu passado emocional. Quando você traz o seu passado emocional, você vai ter determinados tipos de reações naquele ambiente. E especificamente a parte comportamental é quando você pode transformar positivamente o seu comportamento ou negativamente. Então, eu vou dar algum exemplo. Por exemplo, quando uma criança ela recebe uma informação da mãe dela, às vezes a mamãe fala assim para ela: filho, vai para o seu quarto e não me perturba. Então, o quartinho da criança significa o quê? Uma emoção negativa para essa criança. Então, tudo que tiver ali dentro desse quarto, objetos, cores, imóveis, tudo que tiver ali, vai trazer uma emoção negativa para essa criança. Então, a neuroarquitetura, ela entra nesse momento com intervenções. De que forma? Para que a gente possa fazer uma alteração de layout, uma alteração de cor, para que a gente possa ressignificar até determinado ponto essa emoção negativa da criança, para que ela consiga dormir novamente. Então, quando ela recebe essa informação negativa, né, por causa de uma intervenção da mamãe ali naquele momento, e que ela vai para o quartinho dela, ela entende assim: o quartinho é negativo, o quartinho é castigo, e essa criança vai ter grandes dificuldades para dormir. Aí ela não vai conseguir dormir nesse quartinho por causa dessa informação. Então, nós utilizamos todos os recursos da neuroarquitetura para que a gente possa ressignificar. Então, a neuroarquitetura, ela é exclusivamente aplicativa para que a gente possa promover comportamentos que nós desejamos. Um outro exemplo é no supermercado, por exemplo. Quando as pessoas vão ao mercado, às vezes nós temos alguma música que é um pouco triste, um pouco mais calma, um pouco mais lenta, e isso tem um objetivo na neuroarquitetura. Assim como nós temos uma música que ela é mais agitada, mais alegre, também tem outro objetivo. Por quê? Porque elas causam estímulos sensoriais aqui na mente da pessoa e vai fazer ela ter determinado comportamento dentro do mercado. Por exemplo, quando o mercado está vazio e eles precisam de clientes dentro desse mercado, na arquitetura comercial, eles utilizam uma música lenta, uma música triste. Para quê? Para alterar o estado emocional da pessoa, para que ela se sinta realmente triste e comece a trazer ali algumas sensações e emoções para incentivá-la a comprar mais. Entendeu? Porque o mercado está vazio, então alguém precisa comprar nesse mercado. Então, às vezes, ela começa a comprar desencadeadamente, ela nem sabe por que está fazendo isso. Então, as pessoas falam: eu acho que eu sou compulsiva, porque eu vou lá no mercado, eu começo a ouvir aquelas músicas, aí me dá um negócio dentro de mim e eu começo a fazer compras. E ela nem sabe por que está comprando. Peso aqui, ó, tô tirando um fardo já. É bem incrível, né, como as coisas são, realmente. Então, exatamente. Aí, quando eles colocam uma música agitada, então a música agitada, geralmente eles colocam quando o mercado está cheio.
Então, aí começam também a ativar alguma parte ali do cérebro das pessoas que fazem elas agir mais rápido, comprar mais rápido, ir para o caixa rápido e pagar Caramba. embora para que entrem mais pessoas e esse fluxo comece a acontecer. Então, é um dos recursos Uhum. também que a neuroarquitetura é aplicada. Então, por exemplo, Caramba. dependendo do tipo de produto que a loja vai vender, nós utilizamos recursos específicos para aquele produto que está sendo vendido. Por exemplo, quando você vai vender um produto mais caro, que é uma joia, por exemplo, você tem que criar uma atmosfera que vai acolher esse cliente para que ele se sinta completamente à vontade, para que ele se interesse por aquele objeto. E recursos são utilizados como luz, iluminação, tipo de móvel, cheiros também são utilizados para que essa pessoa tenha estímulos sensoriais na mente dela, para que ela entre na loja e vá com foco no objetivo, que é adquirir aquele produto, que às vezes ela foi só olhar o produto, mas ela pode sair da loja com certeza com o produto. Ela pode comprar o produto, sair da loja com o produto, você entendeu? Sim, Então, a sim, sim. neuroarquitetura também tem um outro segmento que é na área de trabalho. Então, eu recebo muita reclamação de cliente que fala assim para mim: olha, quando eu entro no meu escritório, eu não sei o que acontece. Eu entro lá e começa a me dar uma ansiedade, uma agitação. Aí eu não consigo trabalhar, eu não consigo ter foco, eu não tenho produtividade. Eu entro, sento, levanto, vou no banheiro, volto e eu não sei o que acontece. Eu não consigo trabalhar nesse ambiente. Então, aí eu faço uma análise, eu vejo como está o ambiente, identifico qual é o problema do ambiente que está deixando a pessoa com aquele comportamento. Então, nós entramos primeiramente com a neuroarquitetura para fazer essas correções no ambiente para que ela consiga trabalhar. Então, um dos fatores primordiais que acontece na área do trabalho é em relação à luminosidade. Então, a pessoa, às vezes, ela coloca um excesso de iluminação onde ela vai trabalhar. E isso gera uma grande ansiedade. Então, ela não consegue ter foco e muito menos produtividade. E ela não vai conseguir trabalhar. Então, nós, seres humanos, pertencemos a um ciclo biológico da natureza. Esse ciclo biológico significa o quê? Que nós temos um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para descansar, um horário para trabalhar. E nós somos inteiramente ligados a esse ciclo, que nós chamamos de ciclo circadiano. Então, quanto mais nós Circadiano. colocarmos elementos dentro da neuroarquitetura que nos acolham dentro desse ciclo circadiano, mais qualidade de vida nós vamos ter. Você entendeu? Então, Bacana. por exemplo, à Aham. noite nós precisamos produzir alguns hormônios para descansar. Um desses hormônios é a melatonina. A melatonina que nos faz descansar. Então, se à noite, que seria o horário de descanso, o horário para dormir, e as pessoas colocam ambientes com muita luminosidade, elas começam a colocar músicas agitadas e tudo mais, o que acontece? O organismo dela entende assim: olha, agora não é para você produzir a melatonina, você não quer dormir, você está produzindo outro hormônio, da ocitocina, e você está ficando agitada agora, mas esse hormônio, ele poderia ser produzido em outro horário. Então, às vezes, o corpo humano, ele entra em conflito interno, porque às vezes a mente quer fazer uma coisa e a pessoa quer fazer outra coisa. Aí existe esse confronto interno, né? Existe um confronto interno. E aí o corpo ele fica sem saber exatamente o que fazer. Então, o que é importante? A Eu pessoa ter anotei uma pergunta aqui consciência. para você depois. Eu Então, é anotei uma importante a pergunta pessoa. aqui para você. Para não esquecer, pode seguir. Já estou anotando aqui. Conflito Então, existe esse interno entre a mente e o corpo. Então, existe esse conflito interno e nós aplicamos a neuroarquitetura para fazer determinados tipos de correção. Porém, é primordial que a pessoa tenha consciência do tipo de comportamento dela. Então, também não adianta a pessoa colocar a culpa no ambiente, colocar a culpa no comportamento dela decorrente do ambiente, se ela não tem consciência de quem ela é. Se ela não tem consciência das emoções que ela tem dentro dela. E se ela não tem consciência
se ela sabe liderar essas emoções, se ela usa a alegria, a raiva, a tristeza, o medo a favor dela, ou ela deixa o medo, a alegria, a raiva, a tristeza tomar conta dela. Porque às vezes ela usa isso como muleta, é a palavra. Às vezes ela fala assim, olha, então hoje eu não vou trabalhar porque eu estou me sentindo triste. Ah, eu entro nesse ambiente, eu me sinto triste, então eu não vou trabalhar. Então ela usa essas muletas para que ela não realize as coisas da vida dela. Você entendeu? Uhum. Então ela Sim. precisa aprender a se conhecer. Então o autoconhecimento, ele faz parte de todo esse universo. Porque não basta apenas utilizarmos esses recursos da neuroarquitetura se a pessoa continua com os mesmos comportamentos. Aí ela vai ter os mesmos resultados. E aí tem uma historinha muito legal para contar em relação a isso. Você já ouviu uma Muito historinha bom. que é assim? É uma historinha, Assunto super novo para mim. é uma historinha muito interessante que fala sobre comportamentos. Eu gosto muito de compartilhar porque eu entendo que ela faz muito sentido. Uma vez, numa noite de Natal, o esposo perguntou assim para a esposa dele: Amor, por que você, todas as vezes, todos os anos, desde que a gente se conhece, você corta a carne dos dois lados para colocar dentro do forno? Ela falou assim: eu não sei, porque eu aprendi isso daqui com a minha mãe. Aí ele pegou e foi perguntar para a mãe, para a sogra, né? Para a mãe dela, foi perguntar para a sogra: Sogra, por Sim. que toda vez a sua filha, todos os anos, desde que eu a conheço, ela corta a carne dos dois lados e coloca dentro do forno? Ela falou assim: sabe que eu não sei, porque eu aprendi com a minha mãe, ou seja, com a avó da esposa dele. Aí ele foi lá na vovó: Vovó, é o seguinte, eu tenho uma curiosidade. Todas as vezes a minha esposa, que é a sua neta, corta a carne dos dois lados para colocar dentro do forno. Aí eu perguntei para ela por que ela faz isso todos os anos. E ela disse que ela não sabe, que ela simplesmente repetiu o comportamento da mãe e agora a mãe está dizendo que você que ensinou isso para elas. Aí a vovó começou a rir assim desencadeadamente. E aí ele falou: mas do que a senhora está rindo? Aí ela falou assim: meu filho, quando eu comprei o meu primeiro fogão, ele era muito pequeno e a carne não cabia dentro. Aí eu tinha que cortar dos dois lados para caber dentro do forno. E aí, né, esse hábito acabou passando de geração em geração automaticamente, e aí ninguém percebeu o porquê que tinha que cortar a carne dos dois lados. Então, isso acontece no ser humano, nos comportamentos dele. Às vezes ele tem comportamento que a vovó, a tataravó tinha, e ele não tem consciência desse comportamento. Então, por exemplo, às vezes eu vou na casa de algumas pessoas que vão fazer a consultoria, e elas falam: ah, mas eu sempre deixo o meu filtro ali, o meu fogão tem que ficar aqui, a minha colher de pau fica aqui, aquela cortina tem que ficar daquele jeito. Aí eu pergunto: mas qual o motivo? Aí ela não sabe dizer, mas no final ela lembra e fala: ah, porque a minha avó fazia assim, porque a minha mãe fazia assim. Então aí eu A pergunto memória, para né, ela: familiar. hã? É a questão da tradição, memória familiar, né? Tipo, não é nem sei se é memória a palavra, é que eu lembrei da tua apresentação, memória de ambiente, né? Mas Sim, eu não porque os sei o que ambientes seria. possuem memórias e Costume, emoções. né? Então, às vezes, o que ela faz? Quais são as memórias do ambiente dela? Ela reproduz o ambiente com a memória afetiva para que ela se lembre da vovó, para que ela se lembre da mamãe. Então, aquele ambiente não tem identidade dela. Consequentemente, ela tem o mesmo comportamento que a vovó e o mesmo comportamento que a mamãe. Você entendeu? Por isso que os ambientes Sim. têm memórias e têm as emoções, só que ela acaba repetindo o mesmo padrão comportamental que tinha a vovó, que tinha a mamãe e ela também. Você entendeu? Então, o que acontece? A Entendi. neuroarquitetura entra para fazer a ressignificação. Porém, como eu já disse para você, ela vai É a dos dois, ressignificar. né, Grace? É a dos dois, a ressignificação do ambiente, das memórias, assim, de como a pessoa se sente, né, em relação ao ambiente e mudar
o ambiente para que ela possa se também identificar de fato, começar a entender ou a conhecer de fato a identidade dela no contexto. Então, eu estou achando incrível, porque eu esperava que você fosse abordar coisas mais do contexto ambiente, né? De fato, de decoração, mas é exatamente isso. Só que você tinha que ir mais mesmo a fundo nessa situação, Olha, nessa tem questão uma cliente minha aqui, do... ó o feedback, ó. Ah, Super que funcional. legal. Comigo foi sensacional. Ei, a Mel. É isso aí, Mel. Seja bem-vinda, satisfação também. Então, Então, aí, parece que é muito forte, assim, eu estou amando, porque eu também adoro essa questão de comportamento, e ele influencia bastante, né, nas nossas decisões. Agora, ir lá mais fundo, perceber que tem que mudar, né, que existe, assim, como é que é? Um ciclo meio que vicioso, que acontece naturalmente de geração a geração, que pode ser identificado através desse trabalho, né, dessa ciência, pode ser remodelado, repensado de uma maneira inteligente para que a pessoa, ela de fato, possa encontrar a sua verdadeira identidade, né? Muito bom, olha muito só, interessante aqui a esse Mel falando, trabalho. ó, foi maravilhoso a cura dos traumas e ressignificação. Então, assim, a neuroarquitetura, ela Ah, vai promover o quê? A sua alteração de comportamento, ok? Para que você possa uhum. fazer o que tem que ser feito naquele ambiente, seja no seu trabalho, seja na sua casa, com a sua identidade. Porém, o que nós estamos falando também é de algo mais profundo. O que significa? Uhum. Esses traumas, porque às vezes a pessoa ela traz esses traumas da família, da vovó, da mamãe, e esse trauma profundo, ele é resolvido através de um outro processo comigo. Não é a neuroarquitetura que vai na causa, que vai na origem desse problema, do trauma da pessoa, dessa dificuldade que ela tem. O ambiente vai ajudar ela a ter determinados comportamentos. Ele não vai na causa. Na causa, aí a gente vai trabalhar a ressignificação dessa causa, a origem. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela não consegue produzir algumas coisas naquele ambiente de trabalho. Mas por quê? Porque tem alguma questão envolvida, relacionada à parte emocional dela. Por exemplo, às vezes ela já teve muito sucesso na vida e em algum momento ela não teve mais, aí ela não conseguiu recomeçar. Então ela pegou aquele trauma, começou a reviver o trauma. E quando ela vai para aquele ambiente onde ela trabalhava, ela se sente como? Fracassada, porque a última emoção que foi gravada nesse ambiente foi do fracasso, foi do insucesso dela. Então eu vou trabalhar a parte da neuroarquitetura para que eu possa ressignificar o ambiente, mas eu tenho que ressignificar o trauma da pessoa. Porque se eu não ressignificar o trauma, ela vai continuar sentando naquela cadeira e se sentindo uma pessoa de insucesso. Porque não ressignificou a parte interna emocional dela. Ressignificou a parte comportamental. Você entendeu? Então, Então assim percebe-se como... que já vai até no contexto carreira, né? É bem assim, um aspecto bem integral do indivíduo, né? Já interfere até no processo de desenvolvimento, até mesmo de transição de carreira, né? De tudo. Interessante. Então, olha só, um outro exemplo, assim, eu estou colocando vários exemplos para que os seguidores possam compreender, eu acho que é muito mais fácil assim. Exemplo, Sim. a pessoa sofreu um abuso sexual em um determinado cômodo da casa. E se ela não tem para Ah, onde meu ir, vai Deus. ter que continuar morando lá, você concorda que ali ela teve um trauma instalado nesse ambiente, que ela não consegue mais entrar porque ela fica se lembrando do fato que aconteceu ali, né? Uhum. Então, nós entramos com a parte Uhum. da neuroarquitetura, que eu vou ressignificar o ambiente dela, para que ela tenha outros comportamentos. E, paralelamente a isso, eu, Grace, né, que eu tenho as outras formações, aí eu vou trabalhar o quê? A ressignificação do trauma que ela teve no ambiente. E a partir do momento que ela ressignifica esse trauma e que o ambiente dela foi transformado para a nova pessoa que ela já significou aquela emoção negativa, aí sim você Uhum. entra em perfeito equilíbrio para que você consiga fazer o que tem que ser feito nesse ambiente. Você entendeu? Muito, muito, muito legal mesmo, muito bacana. Assim E como... você trabalha.
eu estava vendo, é psicanálise que fala? Isso. Psicanalista? É, É um misto de coach com. Fala um pouquinho desse não, não. misto aí. A psicanálise é uma coisa, ferramentas de coaching é outra coisa. Então, são várias E coisas. analista, Terapia é outra coisa, mas analista. assim, eu utilizo todas as ferramentas que forem necessárias para que a pessoa possa ressignificar o trauma. Não há necessidade de saber exatamente qual a ferramenta que eu usei na pessoa para eliminar o trauma dela, porque cada pessoa Sim. tem um tipo de trauma. Então, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que elas não conseguem prosperar na área do trabalho. Então, eu tenho que trabalhar vários lados dela dentro do atendimento para que eu possa ressignificar essa parte do sucesso. Então, aí entra também um pouquinho de constelação familiar, ferramentas de coach, programação neurolinguística. Então, é uma reprogramação, eliminando essa parte que atrapalha a vida dela, porque ela nem sabe o que atrapalha, ela só sabe que ela não dá certo em nada, que não funciona o negócio para ela, entendeu? E ela não sabe a origem Uhum. disso. Então, aí que acontece? Eu faço a parte da neuroarquitetura, que é a ressignificação do ambiente de trabalho dela ou da casa dela, identificando ali quais são as coisas, objetos que estão atrapalhando a vida dela no dia a dia. E, paralelamente a isso, eu, Grace, trabalho o lado emocional dela, porque eu sei que existe uma causa profunda. Essa causa, ela pode ser gerada, conforme eu já falei no começo, pelos comportamentos da vovó, pelo comportamento da mamãe e pelo comportamento da pessoa atual. Mas, às Uhum. vezes, ela pode desenvolver isso já dentro da barriga da mamãe, porque a mamãe, em determinado momento da gravidez dela, a criança absorve todas as emoções da mãe. Então, por exemplo, nessa fase são criadas as crenças, já dentro da barriga da mamãe. E Sim. existe uma coisa muito forte antes da crença, que é a parte da rejeição. Então, quando Ai, a é. mamãe fica grávida, quando a mamãe fica grávida, ela sente um mal-estar, um desconforto. São raras as mamães que não sentem, não é verdade? Com certeza. Então, aí a grande maioria das mulheres sente o desconforto. Inconscientemente, o que é inconscientemente? Porque a criança, ela não tem consciência para entender o que funciona. Às vezes o adulto, ele não tem consciência de saber como funciona. Então a criança inconscientemente entende assim: nossa, mas a minha mamãe, ela tá vomitando direto por minha causa, porque antes de eu aparecer aqui, ela não vomitava. Nossa, minha mamãe, ela sente esse mal-estar, mas ela não sentia. Então, quer dizer que só porque eu apareci, ela sente mal. Inconscientemente, a criança pensa: eu sou rejeitada, eu sou indesejada, porque a minha mãe passa mal por minha causa. Então, se eu não tivesse aqui, a minha mãe não passaria mal. E a partir dali, naquela fase da gestação, a criança já instala uma rejeição. E essa Nossa, é rejeição mais e essa bem sério mesmo. rejeição, ela pode aflorar em várias fases da vida dela. Quando são criados os traços de caráter. O que são os traços de caráter de um ser humano? É quando ele cria como se fosse uma proteção contra as pessoas, contra a sociedade, e é aquilo que o protege de tudo que acontece no mundo. Então, às vezes, a pessoa, ela tem determinados comportamentos para que as pessoas não invadam a privacidade dela, não Hum, magoem o coraçãozinho dela, você entendeu? Falando coisas, fazendo coisas. Então, a pessoa utiliza As traços de pessoas caráter. individualistas, né, têm esse perfil, né, os mais individualistas, assim, né? Então, aí a neuroarquitetura, ela tem a parte dos ambientes, mas nós estamos ainda agora falando dessa parte emocional. Então, essa Uhum. parte emocional, ela pode, na vida adulta, prejudicar a pessoa. Então, por exemplo, às vezes ela vai para a vida empresarial dela, como profissional, o ambiente está adequado para ela. Então, ela tem um ar-condicionado adequado, ela tem a iluminação adequada, ela tem um layout adequado para ela trabalhar. Só que, se o chefe falar uma coisa que ela não gostar,
ela vai se sentir rejeitada. Aí ela já não vai gostar daquele lugar, ela já vai recriminar todo mundo. Então, a questão é interna da pessoa, não é o ambiente. Só que o ambiente ficou gravada toda essa informação. Você entendeu? Então, não adianta numa empresa, por exemplo, eu ressignificar um ambiente para a empresa, sendo que a pessoa precisa tratar a parte emocional dela. Você entendeu? Sim. E aproveitando o gancho que tem uma pergunta aqui, ó, como usar a neuroarquitetura no mundo empresarial? Como nós utilizamos a arquitetura, então, nesse mundo empresarial, para fazer esse complemento agora? Nós promovemos ambientes que trazem qualidade de vida para esse funcionário. Por exemplo, se ele trabalha no telemarketing, o que eu preciso para que esse funcionário possa produzir mais e, ao mesmo tempo, tenha qualidade de vida? Qual é o tipo de cadeira que ele tem que utilizar para que ele se sinta confortável e não tenha dores durante o período de trabalho? Como que eu posso fazer ele ter mais fluxo sanguíneo na mente dele, porque ele vai ficar sentado pelo menos 8 horas? Então, quais os elementos, quais os móveis, quais as cores que eu vou colocar nesse ambiente, quais os elementos que eu vou colocar nesse ambiente para que ele se sinta mais confortável e produza mais? Então, um dos recursos da neuroarquitetura para esses ambientes também empresariais é o recurso da biofilia. O que é a biofilia? É a introdução da natureza dentro desses ambientes. E quando você traz a biofilia para dentro desses ambientes, é aquilo que nós já conversamos lá atrás, que é, quanto mais próximos estamos do ciclo circadiano, que é o ciclo da natureza, então mais próximos estamos da nossa qualidade de vida. Então, no ambiente de trabalho, já fizeram até um estudo do Green Building Institute, aí eles, Institute Green Building. Eles fizeram um estudo e perceberam que o ambiente que não tinha introdução de biofilia, os funcionários eram menos felizes e menos produtivos. A partir do momento que eles introduziram a biofilia, que são esses elementos da natureza, as cores e a vegetação dentro desse ambiente, eles produziam muito mais. Você entendeu? Então, eles começaram a perceber que a biofilia dentro da neuroarquitetura era um potencializador de qualidade de vida. Então, as pessoas conseguem trabalhar melhor e quando elas saem daquele ambiente e vão para casa delas, elas provavelmente vão conseguir dormir, elas vão conseguir descansar, mas tudo depende do comportamento dela. Porque ali naquele ambiente de trabalho ela consegue trabalhar, porque foi um ambiente preparado para isso. Agora, na casa dela, tem as outras influências, você entendeu? Do próprio ambiente, que ela provoca ou não, entendeu? Pois é muito além da questão das cores, né? Eu achava que tinha a ver com cores e tal, mas é realmente um trabalho muito, muito importante e amplo, né? Não é uma coisa tão simples, é realmente bem completo esse lance da neuroarquitetura. Trabalha essas duas verticais, né? O ambiente e o humano, né? A pessoa, seu passado, seu presente, suas tendências, sua história, tudo. E muito mais, pelo que eu percebo, de fato, no humano, porque você foi categórica em dizer que pode mudar espaço, pode comprar equipamento do melhor. É como os pais, né? Dão de tudo para o filho, dão celular, iPhone, não tem esses lances? Dá tudo que pode, mas o tal da menina, do guri, tá sempre mal-humorado, tá sempre, tipo, né, adolescente, né? Tá sempre, tipo, com as ventas, assim, né? Assim, que nem porco espinho. E é por causa disso, porque... e muitos pais ainda estão trabalhando nessa mesma política, né? De dar coisas, de fazer o máximo. Quando, na verdade, o máximo para ele não é nada, porque não está assimilando os mesmos níveis de compreensão do que é valor, né? E tem a outra questão, que é essa questão interior, né? A questão inconsciente do que realmente está tendo valor para o filho, para o adolescente e para o pai, enfim, o responsável não tem. Então, nossa, isso é fantástico. Olha,
não pensei que eu ia continuar assim, mais para o humano, mas é bom a gente ver que é possível e se deve, de fato, conjugar, né? Não é à toa que os grandes profissionais hoje da área e tal ficam falando que está tendo muito mais peso hoje o soft skill do que o hard skill, né? Por quê? Porque exatamente essa questão emocional que influencia o comportamental está meio que ditando a tendência, né, de contratação, etc. Então, isso é tão importante, porque realmente faz a diferença, né, essa questão comportamental. E só para fechar, a gente tem, eu acho que como um dever, né, eu falando assim, porque eu fiz transição de experimental nos últimos 5 anos em várias áreas. E eu estou realmente me identificando muito na parte um pouco mais para o lado, né, da propaganda, comunicação nesse sentido, e na comunicação mesmo nesse sentido relacional. E essa parte comportamental é o tipo que faz a conexão, né? Então, da tua área, arquitetura, uma área técnica conhecida, engenharia, com o diferencial. Então, se pode trabalhar cada vez melhor todas as áreas, levando em conta essa importância do comportamental. Eu estou achando fantástico, porque você transmite não só a sua experiência, a sua bagagem, mas o valor que isso tem, que isso deve ter no dia a dia, né, até mesmo destacadamente aqui no contexto empresarial, ligado ao corporativo. Eu realmente estou muito surpresa, contente, eu estou fascinada com essa oportunidade que você nos deu, viu, Grace? Roselaine, tem mais uma coisa que você me perguntou em relação às cores, né? Tá bem? Suportes? Eu acho que eu tô... Não me lembro agora. Você perguntou em relação às cores na neuroarquitetura. Isso. Você me perguntou em relação às cores. Então, deixa eu te falar. As cores, elas são muito importantes também na neuroarquitetura. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando utilizamos as cores. As revistas, elas fazem uma análise global, porque a revista, ela é só informativa. Ela não é consultiva, ela não é algo pontual que você vai fazer um estudo personalizado da pessoa para saber se realmente essa cor vai ser ideal para a pessoa fazer o que ela quer fazer. Então, o que eu vejo hoje em dia é as pessoas gerando doença sem saber. Por exemplo, elas escolhem a cor vermelha para pintar uma parede do escritório ou para pintar a parede lá do salão de beleza e elas falam assim: ah, porque eu vi na revista que a cor vermelha traz sucesso. Aí ela vai e pinta aquela parede de vermelha. Só que aí ela fica o tempo todo olhando para aquela parede, aí os funcionários começam a ficar agitados, ansiosos, começam a beber café direto, comer direto, e começa a ficar naquela ansiedade, daqui a pouco eles estão brigando, discutindo, e ela não sabe por quê. Aí, às vezes, ela vai fazer até uma consulta em outras áreas para saber o que está acontecendo naquele ambiente. E é simplesmente por causa de uma cor colocada indevidamente. Porque ela não foi analisada para aquele ambiente. Ela não foi estudada para saber se aquela cor realmente ia potencializar o negócio ou ia destruir a vida dos funcionários e da empresa. Então, Sim. Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, quando nós vamos escolher cores para o ambiente, quando nós vamos escolher móveis, tudo que nós vamos escolher para qualquer tipo de ambiente, seja em casa ou seja na área profissional, nós devemos fazer um estudo detalhado por causa de tudo isso que eu já falei para vocês. Você entendeu? Então, é um diagnóstico completo, né? É um diagnóstico muito completo e completo, né? Então, só para você ter uma ideia, às vezes a pessoa tem aquela mesinha de centro na sala da casa dela, né? Aí a pessoa adora aquela mesinha de centro. Ela fala assim, só tem um detalhe. Toda vez que eu passo ali, eu bato meu dedinho do pé. Já conhecida, e aí todo né? mundo reclama dessa tal de mesinha que bate o dedinho do pé. E aí o que acontece? Ela gera essa
emoção negativa. Ah, não, nem vou ficar mais na sala assistindo TV, porque toda vez que eu vou lá, eu bato justamente aquele dedinho do pé nessa mesa de centro. Você entendeu? Então eu te pergunto, por que que a pessoa coloca essa mesinha de centro ali, que ela já sabe que ela vai machucar o dedinho do pé, mas ela não tira a mesa, ela prefere bater o dedinho do pé todas as vezes, ou ela prefere reclamar todas as vezes. Pois é, né? Que Então estranho, né? decisões precisam ser tomadas em relação até a uma mesinha de centro que fica na sala. É meio contraditório, né? A gente não reagir de forma esperada a um inconveniente. Isso está muito também da, do domínio, ou não sei como é que a gente poderia, me ajuda aí, Grace, no sentido da resiliência da pessoa, de como ela encara a vida, né? De como ela encara a vida, de como ela encara as situações positivas, as negativas. Né? Tem muitas vezes o grau de importância que se dá para o positivo e para o negativo, né? Sim. Então, nesse caso, é o tipo de pessoa que dá muito mais importância para o que é ruim do que para o que é bom. Inclusive, fazendo um gancho lá com a live da Larissa, né? Nas relações acontece isso também, né? Se você der mais importância para o que é desgastante, do que está minando, que está atrapalhando, naturalmente você vai acabar destruindo isso, né? Agora, se você for valorizando aos poucos, ressignificando as coisas boas, né? Tá dando umas dicas aqui para quem já está querendo separar, parece, né? Mas isso é no casal, mas eu estou falando no contexto familiar, filhos também, né? Porque às vezes a gente, infelizmente, como os pais, a gente tem essa tendência. Tem que chamar atenção, tem que brigar, tem que falar, porque senão não resolve. Mas ali a gente está adotando esse tipo de comportamento contraditório, que sabe que se focar no problema, ele só vai tender a aumentar. Não vai ter a reversão, que é o correto, né? No sentido de melhorar as coisas, de melhorar o ambiente também, né? Porque se a gente não está bem, o ambiente não está bem. Agora, essa questão da consciência, que o ambiente tem consciência, eu só queria entender melhor, porque de tudo que você falou, estou tentando, assim, assimilar. Consciência, memória, daí se você puder, né, ampliar também isso aí, reforçar, vai ser bom. A pessoa tem que ter a consciência que memórias são instaladas no ambiente. Então, você estava me falando agora sobre resiliência. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma intervenção no ambiente, a pessoa ela vai dizer para mim o que ela gostaria de ter. Só que eu já estou vendo ali como está a vida dela pela disposição dos ambientes dela, dos objetos que ela coloca na casa dela, a forma que ela coloca o sofá, a cama. Numa área de trabalho, por exemplo, quando eu entro no escritório, e a pessoa fala, olha, eu não consigo trabalhar. Só de eu olhar o ambiente, eu já sei o que está acontecendo na vida dela. Eu já sei o que acontece na mente dela. Eu já consigo identificar como que é o comportamento dela. E aí eu faço a seguinte pergunta. O quanto você está eu acho que eu estou entrevistando uma vidente. Eu estou começando a achar. Depois da nossa live aqui, eu vou entrar no off contigo. Tem alguns que acham que eu sou consultora vidente, mas não é vidente. São técnicas que eu aprendi que eu consigo identificar. Então, por exemplo, eu faço uma avaliação do tipo corporal, juntamente com o ambiente, aí eu sei como que é o seu comportamento, porque como você é na vida, é como você trata seus ambientes, é o que você faz no seu ambiente. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem que fazer uma intervenção no ambiente dela. Ela fala, tá bom, mas e se eu continuar deixando aqui? Então, eu deixo a escolha. Se você fizer essa alteração, vai acontecer isso na sua vida. Se você não fizer alteração, vai continuar acontecendo as mesmas coisas na sua vida. E o que você escolhe na sua vida? Então, a pessoa vai me dizer. Agora, se é uma pessoa que ela vai ficar lutando dentro dela com os conflitos internos e vai continuar batendo na resiliência, eu já digo para ela, olha, tudo que eu fizer aqui do meu trabalho não vai funcionar para você. Não vai funcionar. Porque a pessoa quer que eu mude o ambiente, mas ela não quer mudar a mente. Por isso que eu falo da saúde mental e a saúde dos ambientes. Então, a neuroarquitetura tem o papel dela. Esse meu outro lado, que eu cuido da mente das pessoas, tem o papel dele dentro disso. Mas se a pessoa não está disposta a fazer, eu não vou conseguir transformar ninguém. Só a neuroarquitetura não vai transformar a pessoa.
só a pessoa falando, vou mudar 3 coisas, mas tinha que mudar 10. Aí ela não muda, então ela continua resiliente. Por que que ela continua resiliente? Essa resistência toda. Por que que ela não quer mudar? O que que significa para ela quando ela muda? É porque se eu mudar esse objeto de lugar, é porque eu me rendi à sua opinião. Não, eu sou uma consultora. Se o objeto vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo, existe um motivo. Só que ele não vai mudar a minha vida, porque não é meu ambiente, não é a minha vida, é a vida da pessoa. Então, eu tenho a minha responsabilidade em ajudar a transformar. Agora, se ela não aceitar, não tem problema. Só que eu já aviso antes que ela não vai ter o resultado que ela almeja. Você entendeu? Justamente pelo eu tipo de entendo. comportamento. Eu entendo que é um tanto delicado em se tratando de cliente, prestador de serviço. Eu até estou experimentando um pouco mais essa relação de uns tempos para cá, né? No contexto quando eu comecei a me lançar no empreendedorismo, né? De uns 5 anos para cá, é recente. E então a gente enfrentou algumas dificuldades, né? Com alguns profissionais. Então até hoje, né? Ainda tem. Então assim, até que ponto, né? É válida uma relação? De fato, assim como você diz, eu te oriento, eu sou sua mentora, né? Você é minha mentora, minha consultora, você está me orientando e tal, mas você está encontrando resistência. Qual é a sua postura? O que você faz, por exemplo, se você encontra esse cliente resistente, né? Porque não sei se é resiliente o termo, mas se você encontra essa barreira que vai impedir a qualidade, né, do seu serviço, porque é uma relação que interfere, né? Você não vai poder ultrapassar ali o limite que o cliente, que, enfim, vai te dar, né? A pessoa em si vai te dar, para poder fazer a coisa acontecer. É assim, é uma coisa que ou tem que ser espontânea, ou não vai. Então, como é que você lida com isso? Você deixa o cliente, você, se não quer mudar, tchau e banho. Porque eu escutei alguém me falando dessas linhas, né? Quando a gente conversou, né, naquele outro assunto. Então, tipo assim, se você não dedicar tantos minutos e tal, não ter, em outras palavras, você não é interessante para trabalhar, porque depois você não vai ter resultado e depois eu vou ficar, né, numa situação, num impasse, vou ficar queimado, literalmente. Então, como é que você lida assim nesse processo, já que você é mentora de fato? Bom, essa situação acontece da seguinte forma. A primeira pergunta é: o quanto você está disposta a mudar para atingir o seu objetivo? Porque a pessoa tem que ter um objetivo. Se ela não tem objetivo, eu vou ajudá-la a encontrar esse objetivo. A partir do momento que ela encontrou esse objetivo, ela tem um porquê para chegar nesse objetivo. Então, ela vai sair de um ponto A para chegar no ponto B. Então, ela está aqui no ponto A e ela tem um objetivo que é o ponto B. E aí ela tem que trilhar um caminho. Enquanto ela está disposta a fazer o que tem que ser feito para fazer a transformação para chegar no ponto B. Ela sai do ponto A e vai para o ponto B. Enquanto ela está disposta a fazer essa transformação. Porque se ela não estiver disposta a fazer a transformação, ela pode contratar o melhor profissional do mundo e ele não vai conseguir fazer a transformação para ela, porque ela tem que querer. Então não adianta eu fazer o tipo de intervenção. Agora, a partir do momento que ele realmente fala para mim, olha, eu estou disposto a fazer a transformação porque eu quero mudar. Porque a pergunta é, até quando você vai continuar fazendo as mesmas coisas para ter os mesmos resultados? Então, se a pessoa me chamou, é porque ela quer mudar alguma coisa, porque o que está acontecendo hoje na vida dela não está bom. Então, eu pego a minha expertise e falo, eu posso aplicar neuroarquitetura, eu posso aplicar esse meu outro lado terapêutico e nós vamos resolver as suas questões emocionais e a questão do seu ambiente para que você tenha qualidade de vida e produtividade. E, consequentemente, você potencializar outras áreas da sua vida. Porque nós temos, no mínimo, 7 áreas da nossa vida para tomar conta. Você entendeu? Então, quando eu começo a colocar tudo em equilíbrio, aí as coisas começam a andar. Então, eu pergunto isso para ela. Se você me procurou, é porque a sua vida não está boa do jeito que você gostaria. Então, eu tenho a minha expertise, eu trago para você toda a minha bagagem, experiência emocional. Tenho aqui também a experiência dos meus clientes que tiveram resultados potenciais, né, exponenciais, inclusive, né, de aplicar tudo que eu estou falando da parte emocional e da parte dos ambientes
para ter o resultado. Então, se mesmo vendo tudo isso, se mesmo eu falando ela não acreditar, então eu não posso ser a pessoa que vai intervir para ajudá-la a se transformar. Porque primeiro ela tem que aceitar que ela quer se transformar. A partir do momento que ela quer aceitar... Para deixar que a gente já está tomando aqui, já estamos quase fechando uma hora, eu queria que você me colocasse agora, nesse contexto todo, como trabalhar ou como colocar em destaque o ciclo circadiano nesse processo, porque o ambiente não tem o ciclo circadiano, né? Ele vai interferir no ciclo? Não vai, né? Como é que é daí essa relação? Para eu ficar mais claro, assim, o nosso ciclo, a gente tem que estar dentro desse eixo para fazer uma diferença, para a gente realmente estar no caminho da qualidade de vida. Você tem que tratar a parte emocional, a pessoa tem que tratar a parte emocional dela, paralelamente à parte do ambiente, que entra a neuroarquitetura, que entra a parte do ciclo circadiano, porque não adianta nada eu colocar um ambiente propício para que ela durma tranquilamente, se ela tem conflitos internos que ficam borbulhando durante a noite, ela não consegue dormir. Olha só, tem uma cliente aqui, ó, o que ela escreveu aqui, ó. Super apliquei, em menos de uma semana foi surreal a transformação na minha vida. Olha aí, ó. Que legal, nossa, é um super depoimento, é assim que funciona, a pessoa tem que aceitar o processo. Se ela aceita o processo, ela tem transformação. Se ela fica batendo de frente com as informações que eu trago, então nós temos que trocar de lugar, né? Porque eu estou na posição de mentora, eu já passei pelas experiências e é minha expertise. Então, a pessoa precisa aprender a aceitar o processo. E a partir daí, tudo flui. Então, da parte do ciclo circadiano, ele só realmente vai ter funcionalidade a partir do momento que a pessoa também aceitar a equilibrar essa parte emocional junto com isso. Muito bom. Excelente, você tem a união de tudo isso. Tem mais alguém que tem pergunta aí, será, para você? Acho que essa da empresarial foi... Essa da empresarial foi muito bacana, porque não deixa de ser a mesma problemática do lar, né? A única coisa que muda o sentido corporativo, né? A pessoa pode estar com tudo, que eu até usei o exemplo dos filhos, né? Mas não bate ali e é como se fosse nada, né? Não alcança o objetivo. Agora, o que me ocorreu, né? Eu até fiz essa inferência na questão do relacionamento e me ocorreu de novo isso. Que você me comentou, né, que você trabalha os traumas e etc. Tanto coisas que são inconscientes, né, como fazer uma coisa repetidamente sem nem saber o porquê está fazendo e aquilo não é a identidade, a pessoa não está nem percebendo, não está tendo consciência das suas pequenas decisões no dia a dia, que de fato interferem nas relações também, né? Então eu estou aqui só analisando que esse teu trabalho, essa sua experiência, né, do Papai Noel, da festa de Natal, eu nunca vou esquecer, porque realmente fica bem marcado essa situação que ela acontece, mas que muitas vezes não é levada em conta, eu acredito. Se considera isso nas terapias convencionais, por exemplo, de um psicólogo ou de um analista, enfim, mas ela não fica assim, ela não é trabalhada dessa maneira que você faz, né? Porque você, de alguma forma, através do ambiente, pela análise de como ela se relaciona com o ambiente, é que você, de fato, vai buscar a situação lá no fundo, né? O problema. Então, é uma visão diferente, porque quando a pessoa entra num consultório ou live, enfim, mas que ela está conversando e o ponto de partida do analista, eu esqueci o termo, além da assessor, do mentor, né? É o que a pessoa está falando. Então, eu estou te falando aqui, mas é o meu olhar da minha própria vida. Eu não estou te falando que aqui está bagunçadinho, que a gaveta está, por exemplo, está entupida de papel lá, não sei de onde, que no passado falava muito isso, que as pessoas no escritório que tinham aquelas... Eu esqueci o nome
aquelas gavetinhas cheias, né, porque eram desorganizadas, porque improdutivas. Me lembro dessa fase, eu estava começando no escritório de contabilidade, me lembro que isso era uma coisa que eu ficava pensando, ai, 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 como é que tá a minha caixinha? Eu ficava olhando a caixinha, ai, 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 tem que tirar isso logo até antes de eu sair do meu horário para ir embora. Então, é interessante isso, porque essa complementariedade de conhecimento, né, nesse sentido do ambiente, te dá mais ferramentas para, de fato, ir trabalhar a causa, né, e não o efeito. Então, eu, assim, estou vendo que é até uma terapia alternativa. E não necessariamente só quando se fala ambientes e tal, mentes e ambientes, eu estava ali com qualidade de vida corporativa. Mas você trouxe para nós um olhar realmente aplicado no contexto pessoal, né? No contexto individual, familiar, que muitos problemas podem, que nem um exemplo básico da mesinha no centro. Mas quantos casais, né, por causa de toalha no outro lugar, por causa de sapato no outro lugar, né? Assim, mas isso está me incomodando. Mas às vezes não é aquilo exatamente que está incomodando, mas é uma outra comportamento da pessoa associado ali no ambiente. Então, assim, achei muito bacana mesmo, muito esclarecedor, riquíssimo. Você palestra, Grace, ou você só atende? Como é que funciona? Você também palestra já? Só mais Há uma muito tempo? coisa, só para fazer uma complementação. Quando eu falei da parte empresarial, da mesma forma que eu falei da parte da casa da pessoa, é a mesma situação na parte empresarial. Então, o ambiente da sala de reunião tem que ser propício para isso. O comportamento do líder também vai ser dependendo de como é feito o projeto da sala de reunião, da sala do telemarketing, da sala de vendas, de todos os ambientes da empresa. Tudo isso está correlacionado aos comportamentos de todos dentro da empresa, para que possam favorecer as pessoas para ter qualidade de vida, porque senão você também tem muitos acidentes de trabalho, dependendo do tipo de cor que você coloca, por exemplo, empresas que são operacionais, então depende da cor que você coloca nas paredes, no piso, das intervenções que você coloca ao redor daquele ambiente, pode promover doenças e podem promover acidentes ali dentro da empresa. Né? Então é importante você lidar com esses detalhes, você entendeu? Então o meu trabalho, ele é... Eu vou te deixar mais uma perguntinha aqui, que você falou das cores, eu não te interrompi lá atrás sobre isso. O pessoal fala, né, não é o pessoal, né, a ciência fala que tem aquelas cores que despertam o apetite, os restaurantes, a decoração e etc. Mas você também me falou que as pessoas, na verdade, reagem diferentemente às cores. Isso é uma coisa nova, né? Para mim, essa relação das cores, que ela também varia conforme o perfil, a pessoa em si, né? E daí, como é que funciona? Se o restaurante é para todos e eles não conhecem, eles vão pela média, no caso, as cores as mais aceitas, ou seja, uma amostragem da maioria das pessoas se identifica e tal. Seria isso hoje, atualizando dentro da neuroarquitetura? Isso, exatamente. É pela amostragem, pela grande maioria. Lembra que eu falei do eye tracker lá no começo, que eles fazem esse estudo? Então, pelo eye tracker. Outra informação aqui, ó. A Débora está falando aqui que a mãe dela acabou voltando para a cidade natal por causa dos ambientes, né? É isso mesmo que ela colocou. Então, o que acontece? Acabou voltando por causa da memória afetiva. Provavelmente por causa da memória afetiva, porque aquele outro ambiente trazia memórias afetivas que traziam conforto para ela. Mas dá para a gente trabalhar isso de uma outra forma. E significa no ambiente de outra forma. Você entendeu? Sim. Então, em relação ao que você falou agora, para a gente finalizar, todos os locais comerciais, eles são estudados pela maioria. Então, existe um estudo que é feito, então a maioria se comporta dessa forma, então nós vamos usar essas cores, essa configuração, esse layout e tudo mais. Então, o meu trabalho, ele funciona com terapias de resultados rápidos, então, um trauma que a pessoa poderia, inclusive, às vezes, tratar num psicólogo, através de uma terapia convencional, que ele poderia levar 3 anos, 4 anos,
semanalmente lá. É possível, sim, ser tratado lá, porque existe esse tipo de profissional que faz isso. O meu trabalho é através de terapias rápidas, então eu ressignifico um trauma em uma sessão. A pessoa pode trazer o trauma, a fobia, do que ela tiver, essa parte emocional, ela é ressignificada em uma sessão. Por quê? Por que é diferente do psicólogo? Porque eu trabalho com outros tipos de recursos. Ele tem o recurso dele, ele São segue uma muito determinada mais linha, vastos, né? e eu sigo Sim. uma outra linha. Então, eu aprendi dessa forma e eu acho que traz resultado rápido, e traz, porque eu tenho pessoas que têm resultado, você vê, até tenho clientes aqui falando sobre isso. Então, é dessa forma que eu trabalho. Eu acho que hoje em dia ninguém quer perder tempo. Mas a pessoa, ela tem a liberdade de escolha. Ela quer o tratamento convencional ou ela quer o tratamento de resultado rápido. Então, se ela quiser de resultado rápido, ela vem comigo. Eu faço os atendimentos online, também ministro palestras e workshops de neuroarquitetura, de saúde, de mentes e ambientes. Muito, muito legal, bacana. Vamos conversar mais. Eu realmente gostei bastante. Você atende também crianças, adolescentes? Como é que funciona assim a relação? Se a gente quer mudar a terapia, né, migrar e tal, como é que seria? Atende também? Sim, depende do que a pessoa busca. Porque se forem doenças específicas, que só podem ser tratadas através de um psiquiatra, porque é necessário uma medicação e algo irreversível, que a parte emocional não tenha a ver com isso e não tenha um fundamento de causa que não possa ser resolvido, aí sim ela vai para o outro tipo de terapia. Então, para isso, Tá. eu faço uma É avaliação. uma associada, né, Grace? É uma terapia associada, né? Que no caso, para quem já tem o medicamentoso com o psiquiatra especificamente, você faz uma terapia auxiliar, onde através dessa terapia pode até ser que se encontre, né, um caminho, uma alta, alguma coisa. Eu fiquei Não interessada, Não é assim, muito auxiliar, interessada são nessa terapias, parte. são coisas completamente diferentes, mas eu faço uma Tá. avaliação antes para saber se realmente, através dos recursos que eu tenho, ele vai conseguir eliminar aquilo que ele tem, ou eu vou falar, não, você tem que seguir o seu caminho lá no psiquiatra e no psicólogo, entendeu? Então, eu faço uma avaliação para identificar tudo isso. Maravilha, esse diagnóstico é perfeito, né? E aí a questão de falar, assim, você como é que funciona? Você tem um site, você quer deixar um telefone Não, as para o pessoas pessoal? podem enviar um direct para mim, pode enviar um direct para mim que eu entre em contato, sim. Esse é o caminho para falar contigo, né? Esse é o caminho, porque no direct ela vai ter um acesso ao WhatsApp e as outras informações. Tá, então vou subir esse vídeo lá para o canal do YouTube do HSE, e daí a gente põe o quê? O linkzinho do direct, né, teu lá, Isso, do exatamente. Instagram, no caso, né? Tá bom, querida, foi um prazer, uma satisfação, a gente está aí, muita coisa ainda vai rolar, né? É uma pena que foi realmente muito em cima, desculpa para você, que a gente não pode divulgar com muita antecedência, mas a primeira vez de tudo sempre é mais difícil, né? E aí agora a gente pode fazer uma bem focada, né? Para fazer, quem sabe, uma semana para falar só sobre o ambiente, aí fala da questão sustentabilidade, né? A gente trabalhar. Acho que vai ser legal integrar você com outros profissionais fazer esse caminho, né? Porque, de alguma forma, tem que se cruzar os conhecimentos, mas não tem, assim, muitas iniciativas que promovem também, né? Então, nada melhor que uma mesa redonda, um workshop, uma coisa assim, acho que fica válida aí a ideia, né? Para uma próxima oportunidade, né? E agora Quero estamos agradecer a conectados. oportunidade aqui, eu quero agradecer a oportunidade de levar esse conhecimento para os nossos seguidores aqui, para que eles possam entender um pouco mais sobre a neuroarquitetura e qual é o poder dela, sobre tudo isso que nós conversamos aqui. Quero te agradecer pela oportunidade, Chloe, tudo bem? Imagina, Você, isso. Rosiane, e até a próxima. Muito obrigada. Um abraço, querida. Nós estamos muito gratos também. Vamos continuar conversando e alinhando ideias aí, tá? Você é muito querida, fantástica, adorei. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.